Então, está na NVI, a palavra de Deus diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Todos. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Glórias a Deus. Irmãos, vamos curvar as nossas cabeças e vamos pedir ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações. Amém? Amado Deus e soberano Pai, Criador de todo o céu e de toda a terra, mais uma vez te damos graças, Senhor, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui essa noite. Existe um propósito, Pai, soberano da Tua vontade para que essa palavra seja falada nessa noite, pregada. E sabemos que com a Sua palavra, quando é enviada, ela nunca voltará vazia. Pai, que essa palavra então encontre lugar nos nossos corações. Que Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos, abra as nossas mentes, abra o nosso coração para o mais singelo sussurro do Teu Espírito. Que possamos internalizar essa palavra, Pai, não apenas como ouvintes, mas praticantes. E fala também, Senhor, ao meu coração, pois precisamos compreender e saber que o Senhor nos dá livramentos e nos dá condições para suportar as cargas do dia a dia. Pedimos isso no nome do Seu Filho amado. Amém. Glórias a Deus. Convido os irmãos a sentar. Só uma licencinha. Uma continuidade hoje, né? A cura de Deus para o aflito. Eu falei, pastor Félix, eu falo que parece que é de propósito. Ele pega algum tema assim que eu falo que é difícil, aí eu já penso, não é comigo, ele manda para mim. Ele manda para mim. Eu falei, não falei, pastor? Até assim, dei umas dicas que eu queria trocar com o tema dele. Ele falou, não, isso aqui é bom, você vai gostar. A gente só acaba estudando mais. Mas graças a Deus, existe uma cura para o aflito. É verdade, existe da parte do Senhor a cura para um aflito. E, irmãos, nós, quando olhamos para o ano de 2019, apesar de ser o mês de março, o terceiro ano do mês, um pouco mais da metade, nós temos uma impressão que foi um ano muito pesado, muito pesado. Eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas foi um ano de tragédias. É um ano já afogado em tragédias. Se você olhar, nós tivemos o caso de Brumadinho, a lama, nós tivemos o caso do CT do Flamengo, aqueles meninos pelo fogo, as enchentes também no Rio de Janeiro, foram terríveis, se calcula mais de 100 pessoas mortas, e por último agora nós tivemos esse caso de Suzano. Para um coração que não está preparado, que não conhece ao Senhor, que não conhece a Sua palavra, isso gera até um desespero, de uma certa forma já uma aflição, realmente. Que dias são esses, irmãos, que estamos passando? Que dias são esses? Como a gente consegue olhar para esses dias e ter calma, saber que o Senhor está à frente? Eu quero dividir com os irmãos um relato que eu vi no Facebook. Foi uma notícia, e na verdade não era de um site desses grandes profissionais, porque eu acho que não é interesse da mídia, mas foi uma notícia de uma página. E nessa página, nesse grupo, eles publicaram um relato de uma mãe, e que ela dava graças a Deus pelo livramento que o Senhor deu a ela e ao seu filho. Mais ou menos assim foi a história.
diz que ela estava em casa, ela era uma dona de casa, o pai do menino estava trabalhando, e ela mandava o menino para a escola, normal, o de sempre, e ela começou a ver esse noticiário. Diz que ela começou a entrar em pânico, ela pegava o telefone, ligava, ninguém atendia, ela ligava para o celular do filho dela, ele não respondia, mandava mensagem no WhatsApp, o menino não via, ela não sabia mais o que fazer. E diz que naquele momento um medo, um choro tomou conta do coração dela e ela saiu correndo para a escola. E assim, irmãos, eu não sei vocês, mas quando você pensa de algo que está acontecendo, você já vai pensando, deve ter acontecido alguma coisa. E mãe é um ser desesperado, né? A mãe é um ser desesperado. Acontece eu mesmo, minha mãe, ela me liga para mim, está chovendo lá em Taboão, ela pensa que está alagado perto da minha casa. Fala, mãe, eu moro no alto. Se tiver alagado aqui, Deus que livre o pessoal lá embaixo, porque está pesado. E minha mãe é preocupada, e essa mãe ela estava desesperada, e ela foi para a escola, ela correu para a escola, e no meio do caminho já começou uma correria de ambulância, uma correria com viaturas da polícia militar, reportagem, helicóptero sobrevoando, e ela começou a ficar cada vez mais apavorada, e quando ela chegou na escola, ela foi impedida de entrar pelos policiais militares. Pensa, o desespero que essa mãe estava. Você não pode entrar nessa escola agora. Não, meu filho está aí. Não posso, não temos autorização. Procure a lista, quem está, o que aconteceu. E ela disse que não. E disse que nesse momento ela começou a chorar. E ela começou a ouvir o celular mexendo no bolso. E quando ela tirou o celular, ela olhou para o celular, era o número do filho dela. E disse que ela atendeu, né? Ele já tinha corrido e já tinha ido para casa. Aí ela diz ainda na reportagem que ela nunca parou em nenhum momento para agradecer a Deus por uma coisa tão simples. Tão simples. Ela falou, para mim era uma rotina. Eu mandava todos os dias o meu filho para a escola e nunca parei para agradecer a Deus. Nunca parei. Mas agora eu sou grato a Deus todos os dias, porque hoje eu posso abraçar o meu filho. E quantas mães não podem? E quantas mães sofreram aquelas tragédias? Quantos pais foram separados que hoje não pode dar mais um abraço no seu filho? Pense nisso. Irmãos, eu apenas estou dizendo isso para você pensar que quando você atravessa as portas da igreja, quando você cruza as portas da sua casa e tranca aquela fechadura e vai trabalhar, pode ter certeza, o Senhor Deus está cuidando de você. E o Senhor Deus está cuidando de você. Nos pequenos detalhes da vida, o Senhor Deus está cuidando de você. Isso é um convite, irmãos, para vocês pensarem que o Senhor Deus, Ele é grandioso, grandioso. Você pode sair daqui hoje, e quando você for ao longo do caminho, quem tiver a oportunidade, olhe devagarzinho para o céu. Olhe devagarzinho para o céu. Veja as coisas que foram criadas. A lua, as estrelas, as nuvens, esse tempo gostoso, essa noite maravilhosa, as montanhas, o vento, que é uma maravilha. E o Deus, o nosso Deus, que é poderoso, que criou todas essas grandes coisas, Ele também cuida das pequenas. Ele cuida dos nossos corações, das nossas preocupações, das nossas aflições. Não pense que você está sozinho, que Deus jogou você no acaso, que você não pode contar com nada e com a sorte. Isso não é verdade. Às vezes as tragédias, elas tocam dessa forma no seu coração, para que você pense que o Senhor te abandonou, e isso não é verdade. O Senhor cuida de você. E eu já disse outras vezes, o Senhor permite, 2 propósitos existem nas aflições. Preguei isso na quarta, às vezes para ensinar, às vezes para repreender. Mas em nenhum momento você está sozinho. O Senhor cuida de cada um de vocês. Amém? E isso é uma verdade. Só que em meio a tudo isso, nós precisamos ter um comportamento diferente. Enquanto no mundo as pessoas se desesperam frente às preocupações, frente às tragédias, frente às crises, nós devemos ter uma postura correta. Afinal de contas, a palavra de Deus nos ensina as coisas do dia a dia, o que nós precisamos fazer para suportar as aflições. E a palavra de Deus é um manual de vida, amém, irmãos? Podemos confiar na palavra do Senhor? Ela é atual todos os dias ela se mantém a mesma. E veja que no Salmo 34, eu pesquisando dele, eu achei muito interessante, porque Davi, nesse momento, também estava passando por um momento de aflição. Davi estava com medo,
conta nesse salmo que ele é um relato de 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 15, eu não vou ler, mas ele diz mais ou menos assim, que Davi, ele precisou se fingir de louco na presença do rei de Gate, o rei Aquis. Ele precisou se fingir de louco. Diz que quando ele foi para lá procurar refúgio, porque ele já estava fugindo de Samuel, quando ele chegou lá, os oficiais estavam falando, mas não é esse o Davi que as pessoas cantam hinos de vitória, falando sobre os grandes feitos que ele fez? Aí o pessoal começou a falar, eu acho que é esse Davi sim. E aí diz que quando Davi ele teve medo, e ele precisou se fingir de louco. E acho muito engraçado, porque no relato de 1 Samuel, eu não sei se foi a intenção do autor ser assim, mas diz que Davi ele babava e começava a arranhar as portas. E o rei Aquis falou assim, mas já não tem tanto louco nesse palácio, você tem que trazer mais um. Mas tira esse homem daqui. Eu não sei se a intenção foi essa, mas ele agiu dessa forma, e veja que foi uma forma de livramento. E Davi, ele em nenhum momento, irmãos, ele atribuiu essa saída a ele, mas a Deus. O Salmo 34 foi isso, foi realmente esse relato. E mais uma coisa, o Salmo 34 ele é um acróstico. Estava estudando sobre isso, um acróstico ele começa cada versículo no original com uma letra do alfabeto hebraico, não é isso? Com exceção, acho que do versículo número 7. E no versículo número 5, vocês podem perceber que no 1, no 2, pode olhar na Bíblia de vocês, no versículo 1, 2, 3, 4, com exceção do 5, todos eles falam do Senhor. O Senhor foi o Senhor, com exceção do versículo número 5. Mas isso eu anotei apenas por uma curiosidade. Esse texto é lindo, e ele convida todos nós, a uma adoração conjunta, a um reconhecimento conjunto, e a participação de um culto, de uma adoração em grupo. Amém, irmãos? É isso que vai ensinar o Salmo 34, que nosso Deus é um Deus que livra o aflito. Amém? E ele vai ter vários momentos. Vamos lá? Eu vou estudar, a gente vai tentar falar aqui um pouquinho até o versículo 10, tá bom? Hoje o Davi não pode me segurar aqui em cima e falar que eu tenho mais 40 minutos. Brincadeira, vamos lá? Verso número 1 diz assim, pode produzir para mim, Gui? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Irmãos, veja que a palavra que ele usa no verso 1 não é mais assim, darei louvor, serei grato ao Senhor. Ele fala bem dizer. Bem dizer. É uma expressão muito forte, ela carrega um significado muito forte, porque bem dizer significa registrar internamente. É como se o coração fosse um livro e você registrasse o que é mais importante dentro dele. Bem dizer é você trazer o resgate daquilo que você sempre vai lembrando, tudo aquilo que o Senhor fez, e você apenas já não mais agradece, você bendiz ao Senhor. Eu preciso agora bendizê-lo, eu preciso registrar isso, porque isso agora já faz parte do meu coração, está registrado no meu coração. E nós precisamos agradecer a Deus a todo momento, não apenas agradecer, mas bendizer ao Senhor. Bendizer pelos livramentos dele, porque o Senhor nos livra, irmãos. O Senhor nos livra até o dia de hoje. Você pode olhar para dentro do seu coração, pode olhar para dentro dele e faça a seguinte pergunta: qual foi o maior livramento que o Senhor te deu? Eu contei um pouco sobre essas tragédias e vocês às vezes ficaram até pensando, nossa, foi realmente muito triste. E talvez em algum momento da vida de vocês devem ter passado por uma situação dessa. Uma situação difícil que você falou, eu preciso do Senhor na minha vida. Não é verdade, irmãos? Não temos uma situação difícil, não passamos às vezes por umas situações como essa e não olhamos para dentro da gente? E nessa situação o Senhor deu uma libertação, Ele te libertou, e hoje você consegue olhar para dentro de você e falar, se não foi o Senhor naquele momento, se o Senhor não estivesse comigo naquele momento, a gente não estaria aqui. Talvez você não estaria aqui. Eu já tive meus momentos também assim, onde eu precisei do Senhor e falei, Senhor, se o Senhor não intervir agora, eu não sei o que vai acontecer. Todos nós passamos por isso, todos, em algum momento. E todos nós estamos aqui hoje para dar graças ao Senhor, amém? Graças a Deus. Veja que esse tipo de expressão não é apenas uma expressão interna. Ele consegue exteriorizar isso, ele consegue colocar para fora. Ele não consegue apenas falar, Senhor, sou grato ao Senhor no seu quarto, no momento de oração, como a Bíblia muito bem manda.
Mas Ele quer dividir isso com as pessoas. Ele fala: eu bendigo o Senhor por conta disso, disso, disso. O Senhor fez isso, isso, isso. Eu sou grato por tudo isso que o Senhor fez em minha vida. Nós somos assim, irmãos? Nós precisamos. Eu acho que muitas vezes a gente não olha com esses olhos de gratidão. E o Senhor tem operado livramentos, o Senhor tem operado milagres em nossas vidas, e nós não olhamos para o Senhor com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento de amor, com esse sentimento de saber que Ele é um Pai, que Ele está nos assistindo em todo momento. Veja, irmãos, que essa gratidão, esse louvor, ele é independente de circunstâncias. Ele não depende se a vida está indo bem. Ele transpõe essas barreiras. Davi, ele louvou o Senhor, mesmo se fingindo de louco na presença de um rei. Ele teve tempo depois para escrever um salmo, para registrar aquilo que o Senhor tinha feito por ele. Mas não apenas isso, se você olhar ao longo da história da Bíblia, você vai ver que Paulo e Silas também louvaram ao Senhor. Louvaram ao Senhor. Isso vai fazer um relato lá de Atos, capítulo 16, lá no versículo 22. Você vai ver que Paulo e Silas sofreram açoites terríveis, as costas foram machucadas, e eu não sei vocês, mas eu quando já sinto uma dor nas costas, eu não tenho vontade de levantar da cama para nada. E diz no versículo 25, que aqueles dois homens louvaram a Deus na prisão. Transpõe os obstáculos, transpõe as barreiras, não é um louvor condicionado. Ele é um louvor que independe de qualquer circunstância. Devemos louvar o Senhor em todos os momentos, irmãos. Quando a vida vai bem e quando a vida também vai mal. Amém? Não louvamos a Deus também porque Ele nos dá coisas. Porque o Senhor nos dá. O Senhor nos dá a vida. O Senhor nos garante a existência. O Senhor garante nossos trabalhos, a saúde dos nossos filhos, o livramento dos nossos filhos, a bênção, a harmonia dos nossos lares, das nossas casas. Tudo isso vem do Senhor, amém, irmãos? Mas a gente não louva o Senhor porque Ele faz isso. Nós louvamos ao Senhor por quem Ele é, amém? Nós rendemos graças ao Senhor por aquilo que Ele é, porque um dia Ele enviou o Seu Filho para a cruz do Calvário para trazer salvação a todos nós. Se nós estamos aqui hoje foi por um ato de amor. Pense, irmãos, quando você olhar para a sua vida e falar: eu não tenho nesse momento motivos para adorar o Senhor, lembre da cruz. Olhe para a cruz e você vai ver que ali está todos os motivos do mundo. Todos os motivos de você todos os dias render os seus joelhos no chão e dar graças a Deus, porque hoje você tem acesso ao Pai através do sacrifício eficaz de Jesus Cristo, amém? E isso é uma verdade. Versos 2 vai dizer assim: a minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. O coração de Davi, ele não pensa assim, ele vê que tudo que o Senhor fez na vida dele, tudo, mas ele sabe que o alvo não é ele, o alvo é Deus. Senhor, o Senhor que merece. E não apenas fica só nele, ele fala a todos, convida a todos, ele fala: ouçam os oprimidos e se alegrem. Por quê? Porque existe um Senhor, existe um Deus. Hoje você entende o real significado do Evangelho, você entende tudo o que o Senhor fez pela sua vida. Você entende e compreende tudo isso. Mas divida esse fardo também. Leve esse pão para as pessoas. Talvez quantas pessoas nós temos aí fora perdidas, tristes, abandonadas, sentimentos mais terríveis. Diga a essa pessoa: ontem eu falei, Jesus te ama. Isso não é uma frase solta que é assim, nossa, ficou banalizado. Não, Jesus te ama, irmãos. Jesus te ama. E fale desse amor para as pessoas também. Elas precisam saber, o coração precisa arder. Fale para uma pessoa: Jesus te ama. É isso que está dizendo o verso número 2. Veja que quando o coração ele sabe qual é o alvo da adoração, ele olha para o Senhor e ele quer dar a Ele perfeito louvor. É isso que diz em Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele olhava, ele falava: olha, vocês que me julgam, ele estava no meio de um julgamento, vocês falam que eu já fiz isso, vocês falam que eu fiz aquilo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu confio no Senhor, eu confio nele.
Nós precisamos ter esse sentimento também dentro dos nossos corações e reconhecer isso. E apenas nós podemos fazer isso no partir do momento que nós tenhamos um coração humilde. Lembra quando a gente estudou lá atrás o Sermão da Montanha? O Sermão do Monte, lembra, pastor? Quando a gente falou dos humildes. Lembra quem era o humilde? A gente falou e eu achei muito interessante, porque o humilde ali era a pessoa que olhava para dentro do seu coração e reconhecia a própria miséria. Ele sabe que ele é pecador, ele sabe que é dependente de Deus, e ele reconhece isso, ele coloca nas mãos do Senhor a vida dele, na totalidade, e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor cuide de mim, eu preciso que o Senhor me assista nas minhas dificuldades. Esse é um coração humilde, irmãos. Nós só podemos dar o verdadeiro louvor a Deus quando nós tivermos esse coração, independente de qualquer coisa, independente de nossa classe, o que fazemos, nossas profissões, isso não importa. Somos todos iguais, todos somos filhos de Deus, e nós precisamos sempre nos dobrar a Ele com humildade, reconhecendo que Ele é nosso Senhor e que nós dependemos dEle todos os dias. Verso número 3, ele vai falar também de uma busca incessante e uma busca conjunta. Verso número 3 diz assim: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Irmãos, nos tempos de hoje existe um fenômeno que vem minando a igreja, e é chamado o fenômeno dos desigrejados. Essas pessoas tendem a acreditar, por um engano, por uma falácia, talvez por um comportamento equivocado, que elas não precisam estar no meio da casa de Deus, dentro de um culto, para louvar ao Senhor. Elas não acreditam mais que precisam estar aqui, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Eles têm esse versículo na ponta da língua, e isso não é verdade. Isso eu vou pedir ajuda para os pastores, mas dizem em Hebreus capítulo 13, pastor, não sei, que vai dizer que não devemos ter a prática como alguns de abandonarem, mas devemos congregar os dias. Não é isso, pastor? Devemos estar aqui. Irmãos, existe um motivo de congregar. E o motivo de congregar, como foi dito anteriormente, lá quando a gente estudou em Neemias, é no sentido de unidade. A gente se fortalece quando somos igreja, quando temos unidade, quando damos as mãos uns aos outros, quando dividimos os nossos fardos. Lembra quando eu disse que aí fora, e o pastor também já disse, o pastor Zenilson, que aí fora as pessoas, o mundo já é mau. As pessoas não acreditam mais em Deus, acreditam na própria sorte, no próprio dinheiro, na carreira, e não acreditam mais em Deus. E aqui nós somos pessoas que acreditamos que o Senhor é Deus, que o Senhor opera no meio de nós, que o Senhor opera no meio do seu povo, em todas as áreas das nossas vidas o Senhor opera. Aqui nós dividimos desse pensamento, irmãos. Por isso se faz necessário congregar, por isso se faz necessário estar aqui. Às vezes é difícil, moramos longe, temos nossos afazeres, temos nossos trabalhos, mas se você tiver a oportunidade, venha para cá, venha congregar, venha estar com os irmãos, venha dividir os fardos, vamos adorar juntos o nome do Senhor, vamos nos fortalecer. Eu ajudo você e você me ajuda, amém? É assim que diz a palavra do Senhor, é nesse motivo, e o Senhor deve ser adorado. E a proclamação aqui, quando é dito, não é um ato unilateral, ela é um ato em conjunto. A proclamação sempre será um ato conjunto, sempre pressupõe mais de dois. Mas mais de dois já tem, né? Tem o pastor e o diretor. Tem o pastor tem o pastor e a irmã Lindalva. Não, são todos, não é? Todos. Vamos proclamar o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos dar a Ele o nosso louvor. Amém, irmãos? Motivos vocês têm? Eu tenho motivos para adorar o Senhor. Cristo um dia morreu na cruz no meu lugar e me trouxe salvação. Esse é o motivo. E vocês podem olhar para dentro de vocês e vocês terão inúmeros motivos para adorar ao Senhor. Venha, vamos adorar ao Senhor. Verso número 4, ele vai dizer assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor. Busque o Senhor porque Ele acolhe quando buscamos. Nós temos às vezes a sensação, por conta
de algumas coisas, de alguns sentimentos, ou por conta das dificuldades do dia a dia, que quando colocamos os nossos joelhos no chão, o Senhor não passou a oração do teto, né? A gente falava muito isso, né? A oração hoje eu acho que não passou do teto, eu estou muito desanimado. Não pense dessa forma, irmãos, não pense. O Espírito Santo intercede por você. A gente não sabe nem orar, a verdade é essa. E o Espírito Santo intercede ao Pai, porque nós não sabemos. Então nós precisamos saber sim, que o Senhor ouve a cada oração, cada choro, cada lágrima, cada luta. Às vezes você pode pensar um filho, um marido, um pai, alguém muito querido, e você está orando, ou às vezes uma situação pessoal, você deve estar numa situação pessoal e você chora. Pode ter certeza, o Senhor ouve aquilo. Sobe a sua oração, sobe a sua lágrima como uma oração diante do Pai. O Senhor nos ouve. E o salmista ele diz isso no verso número 4, porque o Senhor, ele fala assim: o Senhor me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Quando eu digo dessa forma, o Senhor me respondeu, o que o salmista fala, é num sentimento de um pai que acolhe. É uma figura perfeita, a figura do pai. Até a gente tinha dificuldade, algumas pessoas tinham dificuldade, porque até 2 gerações passadas, os pais eram vistos como supridores do lar, aquele que colocava comida dentro de casa, que trazia o sustento, e a mãe era sinal de carinho. Não é verdade? Mas na palavra de Deus, não. Na palavra de Deus, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E hoje nós não temos mais um juiz apontando uma flecha para a nossa cabeça com uma vontade de dar uma sentença. Não, ele olha para você como um filho que passa por fases, que cai, que se levanta, que precisa de ajuda. E você como filho, diante da grandeza de Deus, você é tão pequeno, e olha a grandeza de tudo isso, o Senhor se curva para te ouvir. Como um pai, já viu um pai quando o filho fala, um filho pequeno fala? Ele abaixa. O que você está falando, meu filho? O que você quer? É o mesmo sentido que o texto traz. É um sentimento de pai, de alguém que acolhe. É de um Deus que nos pega no colo e diz: daqui ninguém te tira, daqui eu te sustento. É essa figura que nós precisamos ter de Deus. E não uma figura distante. É até meio complicado, porque muitas pessoas falam: eu não conheci o meu pai, ou meu pai era um pouco afastado, meu pai trabalhava muito. Mas a palavra de Deus nos convida e nos apresenta um Deus que é o nosso Pai, sobre tudo e sobre todos, e que nos ajuda nas nossas dificuldades. Glórias a Deus, é isso aqui. E, irmãos, não pense, não existe dinheiro, não existe governo, não existe a confiança em armas, não existe nada, apenas o Senhor é capaz de nos livrar de nossos temores. Talvez você pense assim: não, mas posso desabafar com o pai, eu posso desabafar com a minha esposa. Nada disso. Você não pode confiar nem no seu poder e você não pode confiar em si mesmo. Confie única e exclusivamente em Deus, irmãos. Confie em Deus, Ele é capaz, é Ele que pode trazer alívio a um coração cheio de temor. Para cada aflição, para cada medo que você tem, é somente Ele, somente o Senhor. Amém? Essa proteção máxima vem de Deus. Versos número 6. Verso número 6 vai dizer assim: este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Eu até achei engraçado, porque quem escreve o salmo é Davi. Davi não é pobre coisa nenhuma, né? Eu olhei a Bíblia e falei: não, esse homem não era pobre. Mas ele reconhece, é como eu disse, é um coração humilde, que reconhece seu estado diante de Deus. E ele reconhece que somente o Senhor que pode trazer libertação, somente o Senhor pode trazer alívio para aquele coração oprimido, chateado, contrito. Ele reconhece, ele fala assim: eu clamei ao Senhor. Ele ouviu esse pobre homem. Irmãos, às vezes brinca assim: nossa, mas você é muito modesto. Mas não é. Diante de Deus a gente só pode se enxergar dessa forma. Isso é o que traz saúde, é algo natural, é olhar para cima e apenas enxergar a Deus. Se você se vê como o menor de todos, o mais pecador, e saber que você depende dEle quando você olha para cima. E isso, a saúde está nisso, porque quando você olha para todos os seus irmãos, você vai ver uma pessoa igualzinha a você, que é fraca, que precisa de ajuda, que precisa de oração. A saúde está nisso, irmãos.
É saber olhar para cima e enxergar a Deus, enxergar um Pai. E saber que você é fraco. E quando você olha para o outro, você fala, é igualzinho a mim. Eu preciso ajudá-lo. Eu preciso de ajuda. É nesse sentido que nós precisamos olhar. E mais para frente, quando ele vai dizer isso, lá no verso número 6, ele fala, esse pobre homem, ele fala dessa humildade. Veja que hoje você entrou aqui, você pode ter entrado aqui dentro com vários temores do lado de fora. Talvez você deixou na sua casa um filho, você deixou na sua casa um irmão, um marido, esposa, que não quer dar ouvidos a Deus, que não quer ainda se dobrar diante de Deus, e você está aqui triste, desanimado, aflito, pensando que amanhã o mundo pode acabar, que amanhã o Senhor Jesus Cristo pode voltar, e essa pessoa não estará presente nos céus. Você pode estar. Irmãos, não desista. Não desista. Continue orando. Continue clamando. Continue pedindo a Deus. Anote, fale, Senhor, faça. Eu achava umas coisas mais bonitas quando a gente era criança, que falavam de uma cartinha para Deus, né? Uma cartinha para Deus. Às vezes é legal sim, porque você consegue escrever com maior riqueza de detalhes e lembrar como se fosse um diário. Escreva para Deus. Senhor, eu preciso disso, mas eu também preciso de salvação para minha casa. Senhor, traz salvação para minha casa. Traz alívio, Senhor. Esse coração está aflito, porque tem pessoas que estão distantes. Meus irmãos, meus filhos, minha esposa, meu marido está distante de Ti, Senhor. Traz para cá, traz de volta. Que ele se curve ao Senhor. Irmãos, somente o Senhor pode curvar um coração endurecido. Somente o Senhor. Lembra lá em Mateus capítulo 19, quando os discípulos falam lá para o Senhor, mas então quem pode se salvar? Quem pode se salvar? E o Senhor Jesus, ele fita os olhos neles, né? É aquele momento daquele momento do filme que toda a imagem vai, olha assim, cerca o rosto, foca no rosto da pessoa. Jesus fitando o olho disse, a salvação, quando ele se refere, é impossível aos homens. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Já imaginou, irmãos? E isso quando ele falou, ele disse um exemplo assim, uma comparação. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Talvez todos os homens. Mas o Senhor vai dobrar. Vai dobrar. Peça a Deus ainda pelo seu filho, pela sua esposa, por um irmão. O Senhor vai dobrar. Vai fazer esse dinossauro que tem na sua casa passar pelo buraco da agulha. Amém, irmãos? Isso é um sentido também. E no verso 8, vai dizer assim, e nesse momento eu acho muito interessante porque ele vai mudar um pouco o tom dele, né? Versos número 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Veja que aqui Davi ele descreve uma situação muito íntima e pessoal com Deus. Ele sabe que o Senhor Deus faz isso. Ele tem a ciência, mas ele faz questão de escrever. E fala, provem, provem. Veja que o Senhor é bom, vamos prestar a Ele a real adoração, a mais intensa adoração, o nosso louvor que seja dado a Deus. Irmãos, e não vamos se prender aqui a apenas aquele sentido de provar, no sentido de colocar à prova, como se fosse na escola. Mas vamos imaginar que o sentido que o texto traz aqui de provar é o mesmo sentido do mutirão. Lembra? Quando a gente estava cansado, trabalhando, dando 3 horas da tarde, aquele cheiro gostoso subia e tinha um bolo preparado lá em cima na mesa. Ah, dessas coisas eu lembro, irmão. Cansaço não estou nem mais pensando. Mas essa hora, ô alegria no coração. Eu já sabia que estava bom. Olha, só de olhar, eu amo bolo. Minha esposa sabe, minha sogra mais ainda. Eu amo bolo. Aí eu já sabia que estava bom, mas quando eu provei aquilo estava muito bom. Muito bom. E o mesmo sentido o salmista fala aqui. Não é colocar a prova, não coloca Deus à prova. Não dá um teste para Deus, não é isso. Mas prove você que o Senhor é bom. Prove você que o Senhor é bom. Venha aqui hoje, se derrame a Ele. Se curve, adore-o. Ele é bom, irmãos. Mas Ele não é apenas Ele é bom. Deus é muito bom. Muito bom. Provem isso, irmãos. Nós precisamos provar. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Esse relacionamento, saber que o Senhor nos livra. Por quê? Porque o Senhor é bom.
E hoje você vai lembrar que o Senhor não apenas é bom, o Senhor é muito bom, muito bom. Naquele mesmo, aí vocês vão lembrar de bolo, vocês vão lembrar de mim, vocês me convidam, eu vou na casa de vocês. Glória a Deus, irmãos. Esse é um relacionamento. E nós precisamos tomar, apenas dizendo assim, que é apenas uma ressalva, até considerando as brincadeiras, mas nós precisamos tomar cuidados, por quê? Mesmo sabendo que o Senhor é bom, a gente tenta cumprir uma agenda com Deus. A gente parece que tem uma dívida. E, irmãos, por mais que nós temos uma dívida impagável, não tente colocar isso como méritos. Tem pessoas que pensam que, por conta que o Senhor é muito bom, tem que ter uma dívida com Ele, tem que orar a Bíblia correndo, tem que orar uma oração de miojo, e nada disso funciona. Nós precisamos saber que o Senhor é bom e ter vontade de se relacionar com Ele, sabendo como um pai, aproximação. Lembra daquele bolo? Você não come um bolo muito gostoso correndo. Como que você come? Pedacinho por pedacinho, pedacinho. A gente, como precisou trabalhar aqui, a gente comeu rápido, né? Mas eu queria comer pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu até achei interessante quando estudei, porque existe um estudo no meio da teologia que é chamado teologia da contemplação. E a teologia da contemplação é exatamente isso, é você olhar o Senhor e você saber que Ele é grande. É você saber que Ele é bom e você contemplar cada ponto da sua revelação. Como o Senhor se revelou na história. Como o Senhor se revelou na Bíblia. Como o Senhor nos livrou. Qual o projeto real da salvação? Por que Cristo veio? Os irmãos já pararam para pensar, quando a gente está estudando a carta de Romanos, a grandiosidade por trás dessa carta, do projeto de Deus na eternidade para a salvação de todos nós. Nós sabemos que nós não merecíamos nada disso, irmãos, nada. E só estamos aqui hoje pela graça de Deus, pelo seu amor infinito, que nos trouxe até aqui. Ele tem esse amor, esse cuidado tão grande com cada um. Vamos contemplar ao Senhor, contemplar a Ele, olhar para Ele, com detalhes, com calma, se relacionar, uma oração, uma leitura da sua palavra. Isso traz crescimento, isso traz uma relação, não apenas fica num ato unilateral, apenas Deus se relaciona com a sua criação, mas nós também se relacionamos com o Deus Criador. Amém? Isso é um convite que o Senhor Deus faz. Partindo para o finalzinho, versos 9 e 10, versos 9 vai dizer assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta a que os temem. E o verso número 10: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. De nada tem falta. Já imaginou isso? Olha como isso muda. No primeiro ele diz dos livramentos que o Senhor dá, do verso 1 ao verso 8. O Senhor livra assim, o Senhor trouxe calma para o meu coração, Ele livrou esse aflito dos seus tremores, o Senhor faz tudo isso, mas além de fazer isso, o Senhor faz mais coisas. Vocês que são seus santos, por quê? Pois nada falta aos que o temem. E no verso 10, os leões. Eu acho engraçado essa figura que ele usa, porque Davi ele suplica ao Senhor, mas ele usa a figura do maior animal que existe na selva, né? Um leão, irmão. Vocês já foram no zoológico? Vocês já viram como é forte aquele bicho? Aquele bicho é muito forte. Você fala, se ele pular, ele não fica com fome, não. Não fica, não fica, irmãos. Ele olhou, foi para cima, acabou. Era uma vez. Mas ele fala que os filhos dos leões, os leõezinhos, eu acho legal na versão na Almeida, ela fala, os leõezinhos sentem fome. Para você ver o estado de dependência. Os leõezinhos são tão dependentes da leoa, tão dependentes dos leões, e na juventude são dependentes uns dos outros. E ele usa essa figura, está vendo? Vocês que se acham fortes, vocês que se acham que pode tudo isso, pela carreira, pela conta bancária, etc., etc., os leõezinhos sentem fome. Os filhos dos leões sentem fome, mas os que temem ao Senhor, bem alguns lhe faltará, bem algum lhe faltará. E eu digo isso, irmãos, com muito, muito, muito cuidado, porque hoje nós temos uma imunda chamada teologia da prosperidade. E nessa teologia as pessoas elas pensam que a única obrigação de Deus é Deus lhe dar o bom e do melhor. E isso não é verdade. Não é verdade. Por que eu digo isso, irmãos, para vocês? Porque o Senhor,
Ele nos promete o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Talvez hoje você chegue na sua casa, você veja aquela fartura, isso é bênção de Deus. Uma boa comida, uma boa carne, quando você prepara aquele almoço gostoso de final de semana, isso é bênção do Senhor, amém, irmãos? O nosso trabalho é bênção do Senhor, amém? O dinheiro é uma bênção? Sim, ele é uma bênção, sim. Quando você usa com um verdadeiro propósito e você não se escraviza, você não se deixa escravizar por ele, mas quando você usa ele com um propósito, e um propósito também de servir a Deus. E no meio dessa teologia, falar sobre isso, nós temos que falar com muito cuidado. O Senhor cuida de nós, irmãos. Ele promete o pão de cada dia. O pudim é bênção. A carne é bênção, é provisão de Deus. Mas Ele promete o pão de cada dia. E no dia de hoje. E o de amanhã? O de amanhã a gente tem que pedir de novo. Colocar o joelho no chão, Senhor, não me deixa. Irmãos, apenas para encerrar, eu vou convidar que os irmãos fiquem em pé. A gente fazer uma leitura, mas agora em outro salmo. No Salmo 37, do versículo 23, do versos 23 ao verso 27. Eu acho lindo isso. Saber que o Senhor faz. Olha o tipo de cuidado, Senhor. Eu acho que é um complemento desse salmo. Gui, pode produzir? É do verso 23, Gui. Irmãos, podemos ler juntos? Está reproduzindo ali. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Glórias a Deus, irmãos. Não pense que as tragédias, que as crises, que as doenças ou qualquer outra coisa pode separar você do amor de Deus ou do cuidado que o Senhor tem na sua vida. O Senhor está assistindo, o Senhor cuida de você. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e trouxe salvação. Esse é o motivo da maior alegria. Temos hoje salvação, teremos acesso ao nosso Pai e um dia nos encontraremos naquele santo dia, naquele santo lugar, alegres, felizes, e agradeceremos eternamente o que o Senhor fez por nós, irmãos. Essa é a verdade. Então a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu peço agora que o pastor Zenilson conduza a igreja numa oração de agradecimento, uma oração por essa palavra, pedindo que o Senhor ensine e nos fale também cada dia mais nos nossos corações. Deus abençoe a cada um. Sua cabeça, amados irmãos. Veja a provisão de Deus na palavra dele para nós nesta noite. A cura dele, a cura de Deus para o aflito. Glória a Deus. Amado Deus, neste momento, Senhor, nós nos derramamos agora aos teus pés, Pai. Tua palavra, Senhor meu Deus, nesta noite tem sido o bálsamo para os nossos corações. A tua palavra, Senhor, tem refrigerado a nossa alma cansada. Tua palavra, Senhor, renova a nossa esperança, meu Pai. A tua palavra nesta noite nos encoraja, Senhor, a nos posicionarmos, meu Pai. Senhor, nos colocamos agora, Senhor meu Deus, Deus de infinita graça, Tu que conheces os nossos corações, Tu estás olhando agora, Senhor meu Deus, as nossas necessidades, e tens falado, Senhor meu Deus, através da Tua palavra.
que aquele que clama, aquele que busca e se refugia, não sente falta de nada, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor meu Deus, a agirmos segundo a Tua palavra, Pai amado. Olha para nós agora, Senhor. Tudo o que recebemos e temos vem de Ti, Senhor. E nada do que possamos fazer, Pai, faremos, Senhor, se Tu não estiveres conosco. Senhor amado, venha, Senhor meu Deus, neste momento, nas nossas vidas, Senhor. Quantas preocupações, Senhor meu Deus, estão afligindo as nossas almas, Senhor. Tantas preocupações, meu Deus. Tantas preocupações, Senhor. Deus amado, eu creio, Senhor meu Deus, que hoje esta palavra, Senhor meu Deus, é o remédio, Senhor meu Deus, para as preocupações que tem, Senhor meu Deus, nos incomodado tanto, Pai. Tu conheces o choro, as lágrimas, Senhor meu Deus. Tu conheces, Senhor, a dor no silêncio, Senhor meu Deus, deste Teu Filho, Pai. Oh Deus, tende misericórdia de nós.